Fala, turma! Estamos aqui diretamente do Drone Filmes, dos estúdios da Drone Filmes, juntamente com o Morales Cast, e esse episódio é um episódio inédito. Tia Lud pra vocês. Tia Lud, pra quem não sabe, é responsável pela Fisivet SLZ e ela tem uma cerejinha do bolo. Lud, te apresenta aí pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ludmila, né? Eu sou médica veterinária, especializada na área de fisiatria, fisioterapia e reabilitação animal. Hoje eu sou proprietária e CEO da Fisivet SLZ, né? E tutora, mamãe, da Vitória, a cachorrinha. Para quem ainda não conhece, sigam lá no Instagram que vocês vão se apaixonar. Tá vendo, pessoal? Lud, conta pra gente quando foi que você parou, né? E falou, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. É isso aqui que é minha vida. Quando foi? Então, é até uma história engraçada, porque certo dia, assim, eu tenho a cara de novinha, né? Mas eu sou um pouco dinossauro, que eu me acho assim. Misericórdia! Então, chegou um momento da minha vida que eu caí na minha zona de conforto, né? Assim que eu me formei, eu dizia que eu não queria trabalhar com pequenos animais, que são gatos e cachorros, né? Mas você já formada? Já formada. E aí, a primeira oportunidade que surgiu para mim foi clínica médica de pequenos animais, trabalhar em clínica dando plantão. E aí, eu passei um ano nessa vida dando um plantão, só que não era algo que vamos se dizer, me satisfazia profissionalmente, né? No caso, tu fala assim que tu não queria ser veterinária de pets, mas sim de animal de grande porte? Isso. Só que assim, quando eu fui fazendo a clínica, eu comecei a me apaixonar por cães e gatos. Sim. Certo? Só que eu não me... Nossa, eu ia fazer uma pergunta idiota. Cães e gatos pequenos? Sim. Os pequenos. E tem grandes também, né? Não, tem cachorro grandão. Sim. Tal. E aí, o que não estava me fazendo feliz? A questão financeira, porque não adiantou eu viver 5 anos da minha faculdade estudando de noite, de madrugada, na época, em 2016, né, quando eu me formei, a minha remuneração com plantão, eu chorava para receber R$100 com 12 horas de plantão. Sendo que... Mas calma aí. R$100, 12 horas de plantão. É isso mesmo. R$100, 12 horas de plantão. Em 2016. Hoje eu não sei como é que tá. Mas na época era isso. Mas aí eu te pergunto assim, vamos supor, um plantão tinha quantas horas? Como é que era? O plantão de 12 horas. De noite, eu entrava às 8 da noite e saía às 8 da manhã. Sério isso? Sério. Estudei 5 anos e passei um ano fazendo isso. E aí? E aí, o que eu caí na real? Porque eu fazia... Quando eu não dava plantão, eu fazia panfletagem. Na época, estava no auge. Isso, no auge da ação, de fazer recepção de eventos e tal. E nessas ações, eu ganhava 100, 120 para fazer 3 horas de ação. Ou seja, tu ganhava... Vamos supor assim, se você pegasse o período que tu passasse ali no plantão de 12 horas, tu dividisse por 3 horas, daria 400 conto. Pois é. Então, assim, por mais que eu amasse a minha profissão, eu não estava sendo, vamos dizer, como é que se pode falar? Sendo reconhecida pela minha profissão, pelo que eu estava fazendo, por mais que eu amasse. Aí começaram os estresses, porque assim, eu dava muito plantão à noite. Então, trocar a noite pelo dia começou a despertar ansiedade, porque às vezes de noite eu tentava dormir e às vezes o animal começava a agonizar na internação, eu tinha que correr. Ou então chegava um animal atropelado, um animal quase morrendo, eu tinha que atender de madrugada, porque era plantão noturno, né? Então, isso começou a despertar ansiedade em mim. E eu fui buscar, né, outra forma de eu ganhar melhor, ser feliz dentro da minha profissão. Eu não queria sair da minha profissão. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar com representação de cães e gatos na parte de ração, né, que é a alimentação, e na parte de medicamentos, de uma empresa de Teresina, que ainda está no meu coração. Então, todo esse percurso que eu passei, cada etapa, esse 1 ano que eu dei plantão, esses 2 anos que eu passei nessa empresa de Teresina, mas trabalhando aqui, me fez aprender muito e evoluir como profissional também. Essa empresa de Teresina me proporcionou a conhecer todos os veterinários de São Luís.
porque eu visitava os pet shops, visitava as clínicas, os hospitais, e acabei que eu criei vínculos com os veterinários. E isso me favoreceu quando eu fui fazer a especialização. Aí, Certo? calma aí, deixa eu te perguntar. Quando você chegava, né, pra representar lá o produto, como é que você se sentia? Porque assim, você se formou pra executar e na hora você tava visitando quem estava executando. Isso. Como é que ficava a tua autoestima, teu meio psicológico, teu meio pessoal? Cara, eu me sentia melhor do que quando eu dava plantão. Porque eu ganhava melhor, eu tinha carteira assinada, eu tinha férias, tinha bonificação, tinha viagens de graça, eu ia pra Teresina, tudo pela empresa. Então, minha janta, meu almoço, tudo era pela empresa, né? Conheci As coisas pessoas começaram a sensacionais. andar. Sim. Então, eu tinha, vamos dizer, a informação inovadora que o veterinário que estava lá, que eu atendia, que eu ia levar a informação, ele não tinha ainda. Então, eu sempre buscava levar essas informações do meu produto para os veterinários que ainda não conheciam do meu produto, ou conheciam pouco. E eu tentava fazer ele se apaixonar pelo produto que eu estava mostrando para ele. E isso eu gostava muito, porque sempre... eu acho que tu consegue identificar quando tu chega no ambiente e a pessoa não quer te receber, né? Foi assim hoje aqui. E aí, quando eu chegava nos ambientes, as pessoas já abriam as portas para mim, né? Porque, graças a Deus, e agradecer a minha tia que deu o meu nome, né? Isso me favorece muito, a questão de ter empatia, de não só mostrar o produto, mas conversar sobre a vida da pessoa, como é que a pessoa tá, como é que foi o dia dela, né? Então, acaba que isso me favoreceu muito nessa parte de ser representante comercial na área de pets. E deixa eu te perguntar. Aí passou. E Aí, né, mais uma vez, fiquei na zona de conforto. Eu fiquei Sendo representante. Sendo representante. Eu ganhava bem. Na época eu morava com meu pai, né? Meu pai me bancava. Quer dizer, bancava não. Bancava, porque eu morava na casa dele e ele pagava... Ele arcava com os custos. Isso, Pronto, pagava água, energia, tudo. O dinheiro era pra mim. Sim. Certo? Pro seu uso pessoal. Isso. E aí, eu me vi meio que desesperada. Porque, tipo assim, se ele me expulsasse de casa naquele momento, eu não conseguia me sustentar. Mesmo ganhando bem. Aí Mas eu fiquei, isso dentro tem ou alguma fora coisa da... errada. Mas isso dentro ou fora da zona de conforto? Quando eu caí na minha zona de conforto. Sendo representante. Sendo representante. Sim. Tipo assim, eu tava feliz, mas preocupada eu não ao me mesmo via... tempo. Isso, eu não me via fazendo isso pro resto da minha vida. Então, assim, você sabia que aquele momento você ia ter que, uma hora ou outra, se desligar daquilo. Isso. Tá. Entendeu? Continue. Certo. E aí, começou eu ficar meio depressiva e tal, tentando buscar alguma coisa que me fizesse crescer dentro da minha profissão. Eu sempre queria uma coisa a mais dentro da minha profissão, entendeu? Aí foi quando eu fui buscar mais a Deus, porque só Ele para me direcionar o caminho certo, para eu ser, vamos dizer, feliz, né? Para eu ser realizada profissionalmente. Até esse ponto, você não estava realizada profissionalmente? Até esse ponto de ser uma representante? Não. Eu era feliz, mas eu não estava realizada profissionalmente. Eu não me via fazendo isso pro resto da minha vida. E aí, o que aconteceu? E aí, em julho de 2018, eu nunca esqueci. Eu orando e pedindo para Deus direcionamento e tudo, um amigo postou... O único problema de Lud, vocês vão ver já já. Vixe, Continua. Já eu mostro pra você. Eu tenho vários problemas. Não, mas o que nós vamos... Já. Tá. Continua. Pois é, então, eu falo demais, né? Eu falo detalhes. O problema é quando eu converso, eu falo detalhes. Já vocês vão ver onde é que vai tocar nela. Continua, Lud. Meu Deus do céu. Enfim. Pois é, em julho de 2018, um amigo meu postou no Instagram dele que ia ter uma palestra com vários proprietários, vários empresários de São Luís e que estava aberto ao público para todo mundo assistir. Quem tivesse interesse entrava em contato com ele. Eu sempre gostei de empreender. Na escola eu vendia mel, eu vendia bijuteria, eu vendia tudo que eu podia vender, eu vendia para eu ter uma renda extra, porque eu não gostava de pedir dinheiro pro meu pai. Então, tudo eu queria vender. E aí eu sempre quis ter esse espírito, sempre tive esse espírito empreendedor, trabalhei com marketing multinível, isso também me ajudou muito com a questão de postura, oratória, né, como me vestir, tudo.
E aí eu pedi para ele para eu ter acesso a essa palestra. E aí ele liberou a palestra para mim, fui. Foi de 2h da tarde até 7h da noite, um atrás do outro. Vários empresários de São Luís contando como foi que a empresa surgiu, né? E várias experiências muito legal. E aí eu saí dali pilhada. Cara, eu quero ter meu negócio, quero ter meu negócio. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Sendo da minha área. Por quê? Eu não tinha dinheiro para montar clínica. Eu fiquei pensando, quem são os veterinários em São Luís que ganham dinheiro? Aí eu fiquei pensando, dono de clínica. Eu não tenho dinheiro para montar clínica, nem papai tem dinheiro para me bancar para montar uma clínica. E São Luís está saturada de clínica. E eu queria montar uma clínica top. E eu não tinha dinheiro. Diferencial. Isso, eu não tinha dinheiro para isso. Então, clínica estava fora. Vendedor, porque eu era promotora. Eu era promotora de vendas. Então, eu só apresentava o produto e o outro era o vendedor que chegava lá e conseguia vender. E eu meio que não gosto muito de vender. Né? Vender diretamente, assim, né? E aí, os outro tipo de veterinário que ganha dinheiro em São Luís, que estava ganhando dinheiro, eram os especialistas. E até então, em São Luís, na época de 2018, tinham pouquíssimos especialistas veterinários. O que eu lembro era só ultrassom, especialista em ultrassom, especialista em cardiologia e ortopedia. Isso só que eu lembro, 2018. Sim. E aí eu fui ver, cara, vou me especializar. E aí eu fiquei, Senhor, me deu uma luz, me deu uma luz. Isso, me deu uma luz. Aí eu peguei dirigindo, indo para casa, da palestra para casa, eu fui dirigindo e começou a aparecer um monte de coisa na minha cabeça, né? Tipo, reabilitação, atividade física, nutrição, tudo. Pessoal, isso tudo voltado pro pet. Isso, tudo voltado pro pet. E aí eu fui dirigindo e anotando tudo que vinha na minha cabeça. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei e joguei tudo no Google e coloquei pós-graduação. Aí apareceu essa pós-graduação em fisiatria. Fisiatria? Aí eu fui pesquisar a respeito, porque até então a gente conhece a fisioterapia. A gente não conhecia a fisiatria. No caso, eu não conhecia a fisiatria. E eu fui pesquisar a respeito. E me identifiquei super. Já me vi dentro daquele negócio. Explica pro povo o que é fisiatria. Que nem eu sei. Nem as bênçãos que estão comigo aí. Então, o fisioterapeuta, ele é formado na graduação de fisioterapia, certo? O fisiatra, ele é um médico que faz a medicina, no caso a medicina ou medicina veterinária, 5 anos, e depois ele vai buscar uma especialização voltada para a reabilitação. Aí essa especialização voltada para a reabilitação é chamada de fisiatria. Ou seja, o médico ele não é fisioterapeuta, ele é fisiatra. Sim. Certo? Por isso que os valores de uma consulta de um fisioterapeuta é diferente de uma consulta do valor do fisiatra. E hoje no Brasil não tem fisioterapia animal, especialização em fisioterapia animal. Não tem um curso, uma graduação, só tem para os Estados Unidos. Então, nós somos, o médico veterinário, ele é fisiatra. O preço, já que você citou nessa questão de valor, é melhor ou é pior? O valor é mais agregado, porque é um profissional. Isso, é um profissional que estudou. Teve um tempo mais de estudo, né? Porque, assim, o fisioterapeuta, ele não pode aplicar medicamento, ele não pode fazer prescrição, ele não pode fazer algumas manipulações. O fisiatra pode, porque ele é médico, entendeu? Entendi. Receita, entendeu? E aí? Eu coloquei no Google, né? Achei a especialização. Esse episódio vai ser E aí? Esse é o meu defeito? Não, o meu. Pois é. E aí eu coloquei. E aí, agora pronto. Agora eu fiquei na cabeça. Eu procurei essa especialização, entrei em contato com a coordenadora da pós, né? E ela me falou que estava abrindo uma turma em Curitiba, no Paraná. Só que ainda não tinha certeza se ia fechar essa turma mesmo ou não. Que era para eu ajudar a fazer a propaganda também, para se algum veterinário de São Luís quisesse fazer, para ajudar a fechar a turma. E aí, uma prima minha já estava morando em Curitiba. E eu fiquei pensando, Senhor, eu vou para Curitiba para morar ou eu vou todo mês? Porque a pós é assim, né? Geralmente é um final de semana no mês, a aula, né? E aí eu vou todo mês para assistir a aula, eu já vou para Curitiba para morar. Aí eu fiquei naquela, eu quero ter essa experiência de morar só. Como se eu fosse... Em Curitiba. Se eu fosse morar sozinha aqui em São Luís, meu pai ia se sentir meio que ofendido, né? Meu pai era meio assim ofendido.
Então, foi legal porque, tipo assim, eu fui pra Curitiba, eu ia estudar e automaticamente eu ia morar só. Ia ter uma nova experiência. Ia ter uma nova experiência. E aí, foi em julho que eu decidi, né? Nesse período de julho, eu entrei em contato com o meu chefe, que era lá de Teresina. Falei pra ele o que estava acontecendo, quais eram os meus sonhos, o que eu queria. E aí, ele liberou pra mim, né? Ele fez aquela negociação. E aí, eu fiquei recebendo o seguro-desemprego. E em março de 2019, eu fui para Curitiba para morar. Sozinha. A princípio, eu morei com a minha prima. Que já morava lá. E já morava lá. E fui com o meu cachorro, que na época era o Smiley. Que raça era? Era um vira-lata, mas ele era mais pra poodle, assim. Ele era uma mistura de poodle com cocker. Tu conhece esse, Alex? Vira-lata, parecido com poodle, mistura com cocker. Não, porque assim, se o seu cachorro é uma mistura de raça, ele é um SRD, sem raça definida. Entendeu, Alex? Não é mais vira-lata, é SRD. SRD. E aí, ele era poodle com cocker, e aí, ele foi minha motivação pra fazer a veterinária, né? E aí, tu levou ele? Levei ele. Tá, Certo, continua. ele tinha 12 anos. E aí, levei, né? Lá em Curitiba, quando eu cheguei, minha prima, ela morava numa kitnet com o namorado e com a cachorrinha dela. Aí eu Ela cheguei... já tinha uma vida. Não, acho que ela tava com 6 meses, 4 meses que ela tava em Curitiba. Não, tô falando assim, ela já tinha uma vida... Tinha. resolvida dela lá. Isso, uma kitnet. Observa Sim. bem. E eu chegou eu e mais meu cachorro. Putz. Dentro de uma kitnet, que só tinha um quarto, era a cozinha junto com a sala, tinha uma varandinha E pronto. e o banheiro. E o banheiro? E o banheiro, só. Aí, como todo mundo passava o dia fora trabalhando, acaba que a gente só se via de noite para dormir, né? E aí eu passei 2 meses com essa minha prima, né? Morando nessa kitnet. E aí até que vou deixar ela em paz. E aí eu consegui uma outra kitnet no mesmo condomínio. Então eu comecei a ser vizinha dela lá em Curitiba, né? Quando eu cheguei em Curitiba, eu já tinha até... Como é que fala? Entrevista de emprego. Quando eu cheguei lá, eu já estava tão desenrolada que eu já tinha até entrevista de emprego. E observação. A turma da pós ainda não estava fechada. Ou seja, você foi aventurar. Eu fui orando e pedindo para Deus que desse certo, né? E aí não estava fechada a turma da pós. E eu falando com a coordenadora da pós, né? Olha, já estou aqui em Curitiba e tal. Afastei aqui. Eu já estou aqui em Curitiba. Aí ela, visita a minha clínica e tal. Outra observação, porque eu vou atropelando as coisas, né? Uma época, fiz um mural dos sonhos, né? Aonde? No Aqui em São Luís? No mural dos sonhos no meu quarto, na parede do meu quarto. Aqui em São Luís. Isso. Sim. E aí, todo dia eu via esse mural de sonhos. Nesse mural de sonhos, tinha a foto, a primeira imagem que eu tinha colocado, que eu tinha achado no Google naquele dia que eu fui pesquisar a especialização que eu queria. Sim. Lembra? Que apareceu uma clínica de reabilitação animal. E aí, eu cortei essa foto e coloquei na minha parede. E coloquei vários cachorrinhos fazendo fisioterapia e tudo. Tinha até pouca imagem no Google também a respeito. E também por isso que eu fui atrás, porque como tinha pouco, e eu queria ser uma das poucas, né? Para poder ser o diferencial. E algo que eu gostava. E aí, essa coordenadora da pós falou assim, visita a minha clínica e tal, para te conhecer e tudo. Aí eu fui visitar essa clínica dela, ela mandou o endereço. Quando eu cheguei lá, que clínica era essa? A que estava no mural dos meus sonhos. Ixi, cara. Quando eu cheguei lá, eu não acredito. Eu olhei assim, meu Deus. Aquilo que eu olhava todo, eu passei 1 ano olhando essa foto na parede e hoje eu tô aqui. Aí eu peguei, entrei, ela não tava. Ela tinha viajado, aí a secretária me recebeu, já sabia, né, que eu ia visitar. Me recebeu super bem e me mostrou a clínica. Quando eu fui ver, cara, mágico, assim, pra mim, de outro mundo. Porque aqui no Maranhão as coisas chegam um pouquinho atrasadas, né? E aí, quando eu fui entrando, os veterinários fazendo a fisioterapia nos animais, o tanque com uma hidroesteira, que o animal desce na esteira dentro de uma piscininha, assim, e faz a caminhada dentro da esteira, aquela coisa mágica. Eu comecei a chorar. Meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Mas até então, tu foi só pra fazer a pós. Foi pra fazer a pós. Mas eu tinha que me sustentar, então tava procurando emprego.
Aí ela me convidou para eu conhecer a clínica, certo? Como a turma não estava fechada... Você foi conhecer a clínica? Isso, fui conhecer a clínica de reabilitação. E ali eu tive certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida, certo? Naquele momento que eu vi todo aquela estrutura de clínica, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu fui procurando outros lugares, né? Para trabalhar. E aí ela me convidou para estagiar lá. Como eu estava recebendo ainda seguro-desemprego, eu comecei a estagiar de graça. Sim. Então, eu passei um mês estagiando de graça na clínica. Ela pagava meu transporte, né? Para eu aprender, para ver como é que funcionava, para ver o que eu tinha que estudar, tudo. E aí ela falou, Lude, eu vou precisar me afastar um pouco da clínica, porque eu vou começar o doutorado. E eu estou precisando de um veterinário que ajude aqui na clínica. Tu não quer trabalhar comigo? Quanto é que precisa e tal, para te pagar e tudo? Aí eu falei, cara, eu quero. Mas aí tu já tinha decidido que tu ia ficar lá em Curitiba mesmo? Já não? tinha decidido. Desde quando eu saí daqui de São Luís. Tu eu tinha já na tua cabeça que tu não ia só pra fazer a pós, mas sim que tu ia ficar lá por um tempo. Por um tempo, até que acabasse a pós. Tá. Entendeu? E aí eu fui. Ela me convidou para trabalhar na clínica. Comecei a trabalhar antes de começar a pós. Pra gente ter uma noção. Então, eu comecei a trabalhar na clínica. Eu fui para Curitiba em março de 2019 e comecei a trabalhar na clínica oficialmente como veterinária da clínica em abril de 2019. E aí foi todo esse período de adaptação, porque tu sabe, né, a gente que é maranhense, nordestino, indo para o sul, tem todo um choque de cultura. De tudo, né? Cara, foi assim um desafio gigantesco para mim. Tinha dias que eu chorava em casa, querendo voltar. Eu ligava ao meu pai, minha mãe, eles falavam, aguenta, termina e depois tu volta. Assim, hoje a tecnologia facilitou muito, né? Porque antigamente era só o webcam, né? Que a gente tinha no MSN, né? Então você falava... Quem tinha webcam? Quem tinha internet. E naquele tempo o webcam era coisa de outro mundo, Sim. porque quase ninguém tinha. E aí, hoje não. Hoje, vamos supor, tu quer ir pra Curitiba, tu vai. Qualquer saudade que dá, liga por vídeo, mata a saudade, chora um pouco, né? Sim. E aí? Como foi que destrinchou isso? Só que era diferente, né? Porque, tipo assim, eu sempre morei debaixo da asa do meu pai e da minha mãe. E aí, eu tava morando lá sozinha. E, tipo assim, eu queria chorar, eu queria um abraço, eu queria um consolo e não tinha. Qual foi o momento mais difícil? Cara... Lá em Curitiba. Que você falou assim, cara, eu vou largar tudo isso aqui e vou me embora. Nos primeiros meses foi bem difícil, porque foi o choque cultural. Eu comecei, para te ter uma noção, eu não vou entrar muito em detalhes, né, para não causar intrigas, mas assim, para te ter uma noção, eu pensava muito antes do que eu ia falar. Porque eu tenho um sotaque muito carregado. Tu que me conhece, tu sabe que, tipo assim, eu falo besteira. Quando eu tô na minha roda de amizades, eu falo besteira. Minha irmã, até doido, pequeno. Isso é coisa automática nossa. E lá, quando eu falava isso, eu era chamada de jacu. Jacu é um animalzinho que aqui seria do mato. Eita, Sim. É do mato, não sei o quê. Aí, de tanto falarem isso pra mim, Você criou um receio. Isso, comecei a pensar antes de falar. Não posso falar minha irmã. Não posso falar pequeno, tem que falar culto. Eu tenho que ser posturado e calmo. Isso. Isso mesmo. Então, eu sofri muito por causa disso. Porque de vez em quando eu soltava uma. E, tipo assim, eu nem falava mais os sotaques. Eu nem falava mais as gírias. Mas eu tinha um sotaque. Tanto é que quando eu andei de Uber durante um bom tempo lá. Acho que foi de março até setembro. Todo dia eu andava de Uber. E o Uber conseguia identificar que eu era do Nordeste com meu bom dia. Sendo que eles falavam bom dia lá, normal. Quando era boa tarde, eles falam boa tarde. Aí dá para identificar. Boa noite. Eu falo boa noite, aí dá para identificar. Agora, bom dia, eles conseguiam identificar que eu era nordestina pelo bom dia. E assim, eu era bem tratada por algumas pessoas, mas dava uma louca em outras pessoas... Outras pessoas, vamos dizer, uma pessoa. E aí, acabava que eu sofria muito bullying. Sofri muito bullying, muito bullying. Às vezes eu pegava carona para ir para casa, que tinha um aplicativo lá. Que eu buscava formas de me transportar com baixo custo, né? Sim. Porque eu tinha um fixo lá
que eu recebia na clínica, que era para eu pagar após pagar o aluguel, pagar despesa do meu carro, que estava aqui em São Luís, mas eu pagava, comida, alimentação, então não sobrava quase nada para mim. Sim. Né? Então, E aí, tu pegou uma carona nesse carro? pegava, tem um aplicativo lá, né, do Waze, que tu pega a carona, que a pessoa, tipo assim, tá no outras caminho. pessoas, né? Isso, a pessoa tá no Pessoal, caminho do pra quem não trabalho. conhece, é o famoso carrinho, né? Né, Pablo? Mas lá é com aplicativo, é Não, algo mais cidade seguro, operária né? toda, cidade operária toda e adjacência ali. A Alex, não sei se conhece, mas Melk vivenciou isso no tempo de escola, eu acho. Carrinho. Mais van. Isso é verdade. Em Curitiba era o carrinho, Waze. É um aplicativo lá, o pessoal, Aplicativo. né? Aqui é o carrinho mesmo Tá vendo gritando. a modernidade? O pessoal não sabe como investir aqui, né? E aí tinha isso, da pessoa tá indo pro serviço, se cadastrava nesse aplicativo. Eu tava indo pro serviço, se eu era caminho dessa pessoa, aí ela me buscava no caminho. Entendi. E aí eu pagava R$3. É o carrinho, É gente. muito massa, pô. Eu pagava no cartão de crédito. Enfim, aí eu acabava, como eu ia de carona com algumas pessoas todos os dias, acabava que eu fazia amizade com essas pessoas e desabafava o que acontecia no meu trabalho, né? E aí eu chorava falando que eu estava sofrendo muito bullying, que eu não conseguia me expressar para poder também não ter uma treta, sabe? E aí até o dia que eu explodi, que eu explodi assim, sempre no mesmo nível, né? E aí bati de frente com a pessoa que fazia bullying comigo, disse que não estava achando legal o que estava acontecendo. Entrei em contato com a minha chefe, que ela não sabia de nada do que estava acontecendo comigo. A minha chefe entrou em contato com essa pessoa, deu punição para essa pessoa, porque o bullying, a xenofobia é crime, né? Então eu podia muito bem denunciar essa pessoa por xenofobia, devido às coisas que ela falava de mim, né? Que eram, assim, muito chato a situação. Só que, por sorte minha, outras pessoas dentro da clínica me abraçaram, me trataram super bem, me levaram para morar dentro da casa, né? E, enfim, vivi esse período. Eu vivi a xenofobia, assim, na pele mesmo, e é muito doído. Muito doído mesmo você não conseguir ser você mesmo, sabe? Quando eu cheguei aqui, que eu tenho um irmão pequeno, até doido, cara, foi libertador para mim. Eu tava com muita saudade disso. Depois de quantos anos ou quanto tempo você voltou para São Luís? Eu passei 1 ano e 4 meses em Curitiba, né? Porque eu fui em 2019. Após, fechou turma. E aí? Eu fui em março, fechou turma em agosto. Pra gente ter uma noção. Um tempão. Um tempão. Mas, graças a Deus, eu tive muita fé. E aí, quando eu comecei após, eu já sabia os assuntos das aulas após. Porque eu estava trabalhando especificamente com aquilo. Então, já foi algo mais produtivo, porque eu já tinha perguntas para fazer para os professores, já tinha dúvidas mais científicas, assim, já me sentia importante para perguntar, porque tu prestar atenção numa aula, não entender nada, tu nunca viu aquilo, né? Crua, né? Crua. E aí, de repente, tu já trabalhar com aquilo e começar... Não, tem um paciente que ele é assim. Professor, o que eu posso ajudar com esse paciente aqui? Então, foi algo bem legal, porque primeiro eu trabalhei com a parte de reabilitação e depois eu entrei dentro da pós. Isso em setembro. De 2019. Aí teve 2020, que foi a pandemia. Sim. Né? Em março de 2020, quando estourou a pandemia, dia 17 de março, o meu cachorrinho, que viveu 13 anos, ele faleceu. O que você tinha levado. E aí? E aí eu fiquei muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo, porque ele era o meu companheiro ali, né? Tava no auge tinha disparado a pandemia, ninguém podia sair, ninguém podia ir para lugar nenhum. Então era ele para tudo. Era ele para tudo, ele era o meu porto seguro, meu cachorro. E aí, quando ele faleceu, eu sofri demais. Eu até me mudei, porque quando eu chegava em casa, que ele não ia me receber, cara, foi um sofrimento, assim, para mim, que eu dizia, cara, eu só vou ter cachorro de novo quando eu casar e tiver filho, porque a pior coisa é tu sofrer sozinho. Porque não tinha ninguém ali para me dar um consolo, que tava na pandemia, ninguém podia abraçar ninguém. Cara, foi horrível, horrível, Longe horrível. de casa, em pandemia. Longe de casa, em pandemia. E aí, só recapitulando aqui, aí tu passou até esse período lá. Isso até foi em março que meu cachorro faleceu, né? Aí liguei pro meu pai, né?
E aí eu falei pro meu pai, tal, chorando muito. Aí ele falou assim, minha filha, se acalme e tal. Ele viveu bem, teve sorte de ter você e tudo. Pode ser até um estágio para quando eu for. Aí eu fiquei com aquilo, eu nunca esqueci isso. Ele falou isso por Falou, telefone? meu pai falou isso. E aí quando foi em maio de 2020, meu pai faleceu. E eu tava em Curitiba. Aí é por isso que eu pedi o lencinho pra eu chorar, porque eu sabia que eu ia chorar. Viu como eu falei pra vocês? Esse era o problema dela, que ela é sentimental. Então, Lude, aconteceu isso. sim, em maio de 2020, meu pai faleceu. E aí eu fiquei muito mal, porque eu tinha perdido meu cachorro e depois eu perdi o meu pai. E, tipo, não tinha ninguém da minha família lá. E como tava aqui lockdown, não tinha como eu vir, não tinha passagem direta pra cá. No caso, então, tu não chegou a enterrar teu pai? Não cheguei a enterrar meu pai. E assim, sinceramente, até hoje, eu nunca tive coragem de ir no cemitério. Nunca No tive. túmulo dele. Porque, assim, de um lado bom, foi que eu não vi meu pai morto. Eu lembro dele só das coisas boas, né? Só dele vivo, sorrindo, pulando, dançando. E, cara, foi horrível, horrível, horrível. Em maio ele faleceu. Eu não consegui vir, né? Aí, na época, meu irmão morava com a mulher do meu pai, que, no caso, ele tinha casado de novo, né? E meu irmão não se dava muito bem com essa moça, né? Moça não, com essa senhora. Com a madrasta. Porque a gente não... Aí, né? Processo de perdão. Com essa senhora. E aí, ela saiu da casa do meu pai e meu irmão ficou só. E meu irmão, até brinco, porque ele parecia, hoje ele já está mais maduro, graças a Deus, mas ele foi criado de uma forma que ele parecia o Tuco da Grande Família. Sim. Sabe? Que não sai da aba do O pai, bobão. sabe? Porque assim, meu pai criou ele assim, meu filho, só estuda, o resto eu me viro Deixa aqui. comigo que eu me viro. Isso, entendeu? Então ele não sabia fazer um arroz, não sabia fritar um ovo, não sabia fazer nada. E aí ele ficou sozinho lá. E, começou a namorar, e aí a namorada dele começou a ajudar ele. Só que aí as contas de casa, quem tinha que pagar? As contas vinham, né? Água, luz. E aí eu precisei voltar. Então, meu pai faleceu em maio, eu voltei para São Luís em julho. Sim. Ainda passei um tempinho, né? Para tentar juntar dinheiro para eu poder vir e não ficar, tipo assim, de mãos abanando. Aí eu comprei todos os meus aparelhos lá em Curitiba e vim de Curitiba já com os aparelhos e já com consulta para fazer. Já especializada em... Ainda não estava especializada, mas já estava fazendo serviço de fisioterapia. Que aí eu me especializei já aqui em São Luís. Aí eu precisei ficar voltando para lá para assistir aula, né? Porque Qual foi o pior momento depois da perca do teu pai? o pior momento foi chegar em casa aqui em São Luís e não ter ele. E também, Hoje quando tu ainda as mora contas... na mesma casa ou não? Moro na mesma casa. E também as contas virem. Porque também, diferente, né? Meu pai era o provedor da casa, né? E eu, por mais que eu tivesse 20 e poucos anos, eu não lembro agora, eu sou ruim de matemática. Eu ainda me sentia a menininha de papai. Então, eu me ver como provedora da casa foi um Mudou tudo, desafio né? para mim. Um desafio, assim, ter que pagar a conta de energia, de água, porque a minha casa tem muito consumo, né, disso tudo. E meu irmão não trabalhava. E eu ter que pagar isso tudo sozinha. E bancar, dar alimentação para nós dois. Foi muito difícil, muito. Lude, hoje, a gente... No meu ponto de vista, né? Eu acho assim, que... Pelo menos eu nunca passei por isso, né? Mas eu acredito... A perca de um animal, cara, dói pra caramba. Dói demais. Ainda mais quando é só tu e ele ali. Dói pra caramba. E um animal que viveu 13 anos contigo. É escola, ensino médio, faculdade, e ainda foi embora contigo. Recentemente, a gente perdeu um show, né? Ela foi ficando cega. Aí, depois de cega, ela perdeu a movimentação dos membros. Aí começou a cair o pelo. Enfim, né? Semana retrasada, eu tava viajando e ela morreu. Mas foi uma cachorra que acho que ela viveu ali com a gente uns 10 anos, né? E dói, né? Querendo ou não, porque você se acostuma. Sim. Né? Agora, perder um ente querido, ainda mais numa situação dessa que a gente
fica impossibilitado de poder Sim. vir ou não, né? Aí eu te pergunto, nós não vamos falar sobre isso hoje, Tá. mas me diga, olhando para a câmera, o que Vitória representa na tua vida? Ah, eu vou chorar de novo. Suas considerações finais. Diga olhando para a câmera. Ah, eu vou chorar de novo. Se você pudesse dizer isso para uma pessoa, porque é um animal, né? A gente não espera fala, mas a gente espera gestos, né? O que foi Vitória? O que é Vitória hoje na tua vida? Vitória é a vitória da minha vida, né? Eu tive, depois que meu pai faleceu, que eu voltei para São Luís, eu tive muitas crises de depressão mesmo, de querer morrer mesmo, não querer viver mais. Eu ligava para minha mãe dizendo que eu não queria mais viver, mas eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Sim. E eu fazendo as consultas, tudo, e tinha esses momentos. Mulher, quando tá com TPM, eu já sou chorona. Ainda de TPM, e ainda algumas coisas dando errado. Eu ficava esses períodos, essas oscilações emocionais, né? E aí, a Vitória apareceu como uma paciente para mim, né? Ela foi resgatada, que ela foi... Para quem não sabe, a Vitória, ela ia vir hoje, só que devido a uma má comunicação, ela não veio. Mas a Lud vai voltar com a Vitória. Sim, contar vocês vão entender a história dela direito. Mas continua, Lud. Sim, aí a Vitória foi resgatada, né, por umas amigas. Eu olhei no Instagram. E aí eu falei assim para uma amiga, né, Nath, traz a Vitória, porque assim, ela foi atropelada e não estava andando. E como eu trabalho com essa área de reabilitação, eu poderia fazer fisioterapia nela, né? Então, Nath, traz ela para fazer fisioterapia comigo. E aí trouxe. E aí a gente eu fazendo a fisioterapia na Vitória, eu doida para ficar com ela, só que a minha rotina muito louca, eu pensei, não vou ter tempo de cuidar dela, porque ela precisa trocar de fralda. E vou me pegar mais um cachorro? Né? E eu não tinha ninguém. E que se ela morresse, eu ia ficar só sofrer de novo. E aí eu fiquei relutando para ficar com ela, né? As meninas ficam com ela e tudo, e eu relutando. Aí a gente passou 3 meses tentando colocar para alguém ficar com a Vitória. E ninguém quis ficar com a Vitória. A gente enfeitava ela com um monte de roupinha e tudo. E fazia de tudo. Ninguém ficava com a Vitória. Ela tinha lares temporários. Ela passava 1 ou 2 semanas na casa de 3 pessoas, né? Ficava fazendo rodízio. E aí teve uma vez que não tinha com quem ela ficasse. Todo mundo ia viajar. Eu não lembro se era Natal ou era Carnaval. E aí eu falei, não. Então, eu vou levar ela para casa para ver se eu me adapto, né? Se eu dar um temporário para ela aqui, se eu me adaptar, eu fico. E aí, na primeira vez que ela foi lá para casa, ela já deitou na cama comigo, já botei ela na cama para dormir comigo. Aí foi amor que ficou pro resto da vida. E hoje a Vitória, ela me proporciona muita coisa boa. Eu digo que eu ganhei mais adotando a Vitória do que ela ganhou. Porque, cara, ela me fez ser reconhecida profissionalmente. Eu, como profissional, a gente almeja o quê? Ser reconhecido, né? Aparecer na televisão. Eu tenho vontade de aparecer em outdoor. Um dia, quando eu montar minha clínica, eu vou botar um outdoor assim só pra mim. Tá vendo, Pablo? Tu já tem a modelo aí, ó. Ai, tem um outdoor. Eu vou bater essa meta. Ó, o Thiago desenrola isso, ó. Thiago é bom outdoor top. De problema é com ele mesmo. Pois pronto. Então, a Vitória me proporcionou isso. A primeira vez que eu apareci na televisão, né, foi por causa da Vitória. Porque quiseram conhecer a história dela. E aí, quem era a porta-voz da Vitória? Era eu. E aí, foram várias vezes, apareci várias vezes na televisão falando da Vitória. Até que chegou o dia que me procuraram para falar da minha profissão, né? Para falar o que eu fazia. E aí, esse reconhecimento... E outra coisa, quando eu adotei a Vitória, foi com o intuito de mostrar às pessoas que o animal paraplégico, o animal amputado, ele ainda pode o animal ter uma vida. Pode ter uma vida normal, pode ter qualidade de vida, pode ser feliz. Não é porque o animal parou de andar que ele é infeliz. Não, se vocês forem lá em casa me visitar, a Vitória pega o pé de vocês, ela morde, ela é bem danadinha. E aí, essa foi a intenção de pegar a Vitória, de mostrar para outras pessoas e incentivar as pessoas a adotarem animais paraplégicos, animais doentes, animais problemáticos. Que a adoção hoje já é bem difícil, né? No meio
dos animais vira-latas, animais de rua. A adoção ainda é um desafio, ainda mais um animal doente, né? É um desafio maior. Então, foi com esse intuito. E com isso, eu investi no Instagram para a Vitória, né? Hoje a Vitória, ela é embaixadora de um grande pet shop aqui de São Luís, né? Pode falar nomes, né? Porque... Depende, vamos mandar se for patrocinar, né? Pode falar. Pois é, hoje a Vitória, ela é embaixadora da Terra Azul, que é uma das maiores empresas aqui do ramo animal aqui no Maranhão, que tem várias Terra Azuis no Maranhão, né? E a Vitória, vou mostrar para vocês aqui no Instagram, o vídeo da Vitória do São João bateu 219 mil visualizações. E a tá Vitória... melhor do que nós, não tá? 249 mil visualizações, o vídeo da Vitória. E, tipo assim, eu não botei pra turbinar no Instagram. Foi no automático, né? E com isso ela ganhou muitos seguidores e hoje a Vitória tem 4.263. E pode aumentar vocês seguindo o arroba dela, né? Vitória é a cachorrinha. Lud, responde a última pergunta. O que você falaria pra Ludmila de 10 anos atrás? Cara, aproveite mais sua família. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente deixa a família um pouco de lado para querer curtir as coisas da vida. E chega certo momento que seus pais não vivem para sempre, né? E eu sinto muita falta disso, de proporcionar aos meus pais, eu pagar um jantar para eles, levar eles para viajar. Então, o que eu diria para a Ludmila há 10 anos atrás é que aproveite mais os momentos com seus pais. E ouça e obedeça, porque o que eles falarem para você fazer, faça. Não desobedeça não, que você vai se lascar. É isso. Turma, esse foi o nosso episódio de hoje com Ludmila. Em breve ela volta aqui com a Vitória. Isso. Certo? Certo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço do Morales.